aí, pessoal, será que quem consome mais numa viagem partindo de Belo Horizonte para Teixeira de Freitas, Bahia, um Boeing 737-800 ou um Opala Diplomata 1991? Vou trazer aqui para você uma comparaçãozinha básica que eu vou te explicar como é que eu fiz esse cálculo depois da vinheta. Solta a vinheta! Fala aí, pessoal, eu sou Sandro Calef e sou apaixonado por aviação e também um grande admirador do GM Opala, especialmente o Opala 1990, que eu tenho um carinho especial. Eu acho esse carro lindo. Para mim foi a geração mais bonita do Opala. E o 737-800 é um dos que a gente mais usa aqui no Brasil, especialmente na frota da Gol Linhas Aéreas, né? Então eu resolvi, né, do nada, né, com os meus devaneios da cabeça, fazer um cálculo de consumo de combustível entre essas duas máquinas, uma máquina aérea e uma máquina terrestre. Mas deixa eu explicar primeiro como é que foi feito esse cálculo, tá, gente? Primeiro eu tive que fazer conversão, porque avião abastece por quilo de querosene de aviação e carro abastece por litro de combustível, gasolina ou álcool, e eu vou estar utilizando as médias de preço do querosene de aviação, que é utilizado no Boeing 737-800, e a gasolina, que é utilizada aí como combustível no Opala Diplomata 1990. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi converter, né, quilos em litros, e fiz aí uma média de consumo, pesquisando quantos litros por combustível, quantos litros por quilômetro essas máquinas, né, o 737-800 e o Opala Diplomata 1990, gastam, né? Então vamos lá. De cara, eu já vou trazer um número que assusta, tá? O Boeing 737, ele faz 3,6 litros por quilômetro, tá? Litros de querosene de aviação. Enquanto o Opala Diplomata 1990, ele faz aí uma média de 6,5 quilômetros por litro na cidade e 9,4 de quilômetros por litro na estrada, que é o que a gente vai se basear. Outro ponto importante de corte foi que eu só considerei o consumo de combustível do trajeto, tá? Eu não considerei reserva de carro, eu não considerei a quantidade a mais de combustível que o avião tem que colocar para uma rota alternativa, né, para o avião alternar caso o aeroporto de destino esteja com algum problema. Não coloquei custo de pedágio para o carro, não coloquei alimentação para ninguém, só botei mesmo combustível para a gente fazer aí uma identificação e uma comparação. Então, bora lá. Então, a gente vai considerar da seguinte forma: o Opala Diplomata carrega 5 pessoas. Um Boeing 737-800 carrega em torno de 177 a 186. Eu considerei capacidade máxima de 186 por causa da capacidade máxima do Opala Diplomata 1990. Então, por que eu escolhi Belo Horizonte, Confins, Teixeira? Porque a minha cidade tem um aeroporto que infelizmente não está sendo utilizado no momento aí por questões técnicas, né? Tá faltando a instalação do ILS, né? O instrumento de auxílio a pouso, né? De referência, que isso provocou muito probleminha em relação às companhias aéreas, em relação a tempo, quando estava chuvoso, quando não tinha teto para pousar, o avião tinha que alternar para outros lugares, e já passou por aqui. Latam já passou aqui, já passou Latam, já passou Gol e já passou Azul, sempre em parceria com a Voipaz ou a antiga Passaredo, né? Mas, infelizmente, nosso aeroporto, que tem uma pista muito boa, que tem mais de 1.400 metros, né? Até maior do que a pista do aeroporto Santos Dumont, que tem 2.260, 2.300 metros de comprimento, e tem a mesma qualidade. O que dificulta o aeroporto de Teixeira de Freitas é em relação mesmo ao instrumento de auxílio a pouso, né? Que, infelizmente, não foi instalado ainda. Então, a gente tinha aqui, não pousava Boeing, tá, gente? É só uma suposição. Aqui pousava ATR, né? Os aviões da ATR que a Passaredo, Voipaz utilizavam aqui para fazer as viagens entre Confins e Teixeira de Freitas. Então, vamos lá. Distância aérea, tá, entre Confins e Teixeira de Freitas são 513 quilômetros.
De carro, isso aumenta para 713, então, por causa de curva e tudo mais. Então, aí a gente vai pensar agora em calcular o consumo de combustível. Vamos começar com o Boeing 737-800, que tem aí capacidade para até 186 passageiros, supondo que esse voo esteja sendo lotado de Confins para Teixeira de Freitas, ele vai gastar aí mais ou menos 1.845, 1.846 litros de querosene de aviação, tá? Enquanto o Opala Diplomata vai gastar 75, 76 litros, considerando aí que ele viaja a 9 km por litro, tá? E o Boeing vai gastar aí 3,6 litros por quilômetro. Então ele gasta muito mais aí nessa relação litro-quilômetro, quilômetro por litro, né? Então ele é bem consumão, né, de combustível. E agora a gente vai pensar em quê? Vai pensar na quantidade de litros que precisa abastecer, né? Então, levando em consideração que o querosene de aviação está custando em torno de R$ 5,30, o Boeing 737-800 vai precisar aí de 1.845, 1.846 litros de combustível para sair de Confins e pousar em Teixeira de Freitas. Já o Opala Diplomata vai precisar de 75, 76 litros. Agora vamos lá para cálculo, né? Para cálculo aí de custo financeiro que vai ter em relação ao combustível. O Boeing 737-800, para abastecer aí a 5,30 o litro do querosene de aviação, considerando aí a sua quantidade de litros, vai gastar mais ou menos R$ 9.785,86 para abastecer. Estou desconsiderando voo alternativo, né? Alternar para um outro aeroporto, ficar em círculo em espera, né? A 450 metros de altura, né? Que se consome bastante combustível. E estou desconsiderando também em relação ao Opala, engarrafamentos, paradas, tal, mas de forma geral, uma viagem de carro dessa vai durar em torno de mais ou menos 10, 11 horas e uma viagem de avião partindo de Confins para Teixeira de Freitas em torno de uma hora e pouquinho, tá? O Boeing ele vai gastar aí 9.780 e poucos reais e o Opala vai gastar 780, 750, 780 reais aí para fazer esse percurso, sem considerar as outras coisas que eu já havia falado. Se a gente pegar esses 9.780 e pouco e dividir por 186 passageiros, o custo de combustível por cabeça vai sair em torno aí de 50 reais e alguns quebradinhos. E se a gente pegar os 750 reais de abastecimento que a gente precisou fazer no Opala Diplomata 1990, que tem o motor 4.1 fazendo 9,4 km por litro na estrada, vai dar em torno aí de 90 reais e alguns quebradinhos. Então a gente já vê aí, né, que o consumo, né, relacionado à quantidade de passageiros é mais vantajosa a questão do Boeing 737-800 em relação ao Opala Diplomata 1990. Para mim é o mais bonito de todos. Eu também gosto muito do 737-800, que é o que a gente mais voa no Brasil. A Gol tem aí 78 Boeing 737-800 operando no Brasil em rotas domésticas e em até algumas rotas internacionais próximas, né? Então ele é tem uma quantidade bem bacana desse modelo de aeronave aqui no país. Então, quando a gente faz esse cálculo bastante simples, tá, gente? Eu não estou colocando mais nada. Por quê? O combustível de aviação, o querosene de aviação, ele representa aí mais ou menos 40% do custo total de uma empresa aérea, que é até 22% mais caro do que nos Estados Unidos. E o nosso combustível também no Brasil é um pouquinho caro. A gente fez uma média aí mais ou menos de R$6 o litro da gasolina comum, tá? Não botei gasolina aditivada não, botei gasolina comum para ficar pau a pau ali parecido. Então a gente observa que 40% do consumo, né, 40% do custo de uma operação aérea está relacionado ao combustível, né? E o nosso combustível no Brasil é muito caro, tá? Se a gente analisar somente combustível, acaba sendo mais vantajoso viajar de avião. Eu vejo da seguinte forma, porque eu gosto muito de avião e deve ser uma delícia viajar de Opala. Eu viajei de Opala já há muito tempo, eu era criança ainda, né? Foi numa Caravan, uma Opala Caravan bem antiga, né? Lá na minha infância, eu lembro que era muito gostoso,
né? Na época que a criança ia no bagageiro, era muito gostoso, macio, e assim quanto o Boeing 737-800. Também é uma viagem que não vou dizer a mais confortável de todas, né? Mas é uma viagem rápida que vai durar esse trecho mais ou menos 1 hora de ocorrência. Bom, de carro vão ser 11 horas. Então a gente tem que pensar no que é melhor pra gente. Eu sempre vou preferir viagem longa de avião, mas a gente tem que pensar também nos outros custos, né? O custo de taxa de embarque, né? O custo da operação daquele voo. Então a passagem não vai sair por R$ 50 e a passagem no Opala por 90. Tem outros custos que a gente precisa considerar. Mas, respondendo aquela enquete que eu botei lá no Instagram esses dias, se a gente for parar para pensar, as duas respostas estão certas. O Opala bebe mais do que o Boeing 737-800, quando a gente vai comparar por cabeça, mas se a gente for pensar em consumo, o avião consome bem mais. O Opala faz 9,5 km por litro de combustível e o Boeing 737-800 faz 3,6 litros por quilômetro voado. Então é isso aí, pessoal. Trouxe aqui só esse resuminho para vocês, só para saber se vale a pena. Eu sempre vou preferir viagens longas de avião, porque eu gosto muito, mas se rolar uma viagemzinha aí com um Opala Diplomata e alguém quiser me chamar, tô junto aí, porque eu quero curtir essa experiência depois de adulto. Então é isso aí, pessoal. Ó, um beijo no coração de vocês, um abraço de urso e fui!